os irmãos da paz de Jesus, amém? Amém. Os irmãos podem continuar sentados, eu vou estar louvando o louvor, depois da deixando o versículo da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa vida, amém? Amém. Glória a Deus. Isso mesmo, louvar o nome de Jesus. Deus já falou comigo, aleluia, Jesus, até o louvor. Aleluia. Vou lhe falar de dois homens que não tinham medo, mas com Deus eles tinham um segredo.
que nós vence a batalha. Amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nem precisa nem mais eu explicar, mas pela obediência, né? Vou estar aqui abrindo a nossa Bíblia em Atos 12. Aleluia, Jesus, que foi da onde foi extraído esse louvor. Atos 12, capítulo em diante, verso em diante, né? Que diz assim, Atos 12, capítulo 12, verso 1 em diante. Aleluia, Jesus. Foi da onde foi inspirado este louvor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que diz assim, se eu me atrapalhar, os irmãos me perdoam, que meu óculos está vencido, está um pouquinho embaçado. Aleluia, Jesus, na minha vista. Atos 12 diz assim, capítulo 1. Aleluia, Jesus. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. Algumas Bíblias dizem que era do pão ázimo, né? A minha é ázimo. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a quarteto de soldados para que os guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guarda diante da porta, guardava a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na íliga, o despertou, ou seja, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram ali das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias, né? E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. E quando passava a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E, considerado ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Olha esse segredo da oração, hein? E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não
porta, ou seja, de alegria, ela não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estas foram de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Uau, olha o que o povo pensava. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e se espantaram. Aleluia, Jesus. Só até aqui, até o 17, vamos segurar aí. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É uma palavra, irmão, muito interessante. Eu no tempo que estava trabalhando ali, e escutando e lendo ao mesmo tempo, e a correria do dia a dia da gente, eu vou te falar, não é fácil, mas como para aquele povo também não foi fácil naquela época. Aleluia, Jesus. Seguir, aleluia, Jesus, as instruções que Deus mandava. E aqui nesse tempo, Jesus, ele já tinha sido morto, já tinha sido crucificado, aleluia, Jesus, e Jesus já estava no meio deles, ou seja, no meio de nós. Aleluia. Jesus não estava mais vivo, andando com eles. Jesus já tinha sido morto, já tinha sido crucificado. Aleluia, nesse tempo. Aleluia, Jesus. Mas só que Pedro, aleluia, Jesus, a gente vê aqui, que até anotei aqui. Nós sabemos que Pedro é aquele que vai ser, ele foi, né, levantado por Deus de forma poderosa e extraordinária. Nós sabemos disso. Pedro foi levantado por Deus. Pedro foi escolhido por Deus. Igualmente, abrindo já aqui um parênteses para falar: eu e você estamos aqui hoje porque nós somos escolhidos por Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ali, irmão Pedro, aleluia, Jesus, glória a Deus, ele foi escolhido por Deus. A gente vê que Pedro, aleluia, Jesus, ele negou a Jesus. Pedro era pescador, Pedro serviu a Jesus, Pedro chegou a negar Jesus. Pedro é o mesmo Pedro que no mesmo instante que estava com Jesus, vendo as instruções e aprendendo com Jesus, foi o mesmo Pedro que pegou a espada e arrancou a orelha, aleluia, Jesus, daquele homem. Aleluia, Jesus, é o mesmo Pedro. É o mesmo Pedro que andou por cima das águas para encontrar com Jesus. Aleluia. Então Pedro aprendeu muito com Jesus. Pedro, irmão, foi muito instruído por Jesus. E ele foi, aleluia, Jesus, até anotei aqui, que os irmãos quiserem abrir, não precisa para não tomar tempo. Atos 1, 14 e 15. Diz que Pedro orava junto com 12, né? Pedro orava, aleluia, Jesus, juntamente, aleluia, Jesus, junto ali com 120 homens. Pedro estava junto com aquele povo, 120 homens, orando, aleluia, Jesus, buscando a face do Senhor. Aleluia. Jesus se foi. Jesus foi morto, foi crucificado. Aleluia, Jesus. Porque o povo rejeitou Jesus. O povo não quis Jesus. O povo disse o quê? Foi que Barrabás falou? Solta Barrabás e prende, né? Olha o que Barrabás falou. Porque ninguém queria Jesus. Ninguém aceitava Jesus. Aleluia. Então, desde aquele tempo, o povo já rejeitava Jesus. Via os milagres que Jesus fazia, via as maravilhas que Jesus fazia, e o povo não quis. Aquele povo, aleluia, Jesus, Barrabás e Herodes não quis saber de Jesus. Aleluia. Então ali crucificaram Jesus, fizeram toda, né, malvadeza ali com Jesus. O homem que não tinha pecado, o homem que não tinha raiva de ninguém, o homem que perdoava o pecado, né? O homem que curava as pessoas, o homem, aleluia, Jesus, que no lugar que ele chegava, maravilhas aconteciam. O homem que não tinha mágoa de ninguém. Mas aquele povo não quis Jesus. Então é diferente do tempo de hoje. Tem muita gente assim. Te digo isso dentro da minha família. Minha família não quer Jesus.
Eu não falo dos outros. Isso aqui está nas redes sociais, vai para as redes sociais. Eu não falo dos outros, eu falo dentro da minha família. Não quer Jesus. Jesus que cura, Jesus que liberta, Jesus que salva, Jesus que dá paz para mim e para você. Glória a Deus. Aleluia. E muitos rejeitam Jesus. Aleluia. Ao chegar aqui, a abertura do culto, a irmã colocou aquele hino. Aleluia, Jesus. De memorial, né? Falando de muitos, aleluia, Jesus, naquele tempo. Uns negavam a fé, mas aquele ali que adorava Jesus não negou a fé. Morreram, mas não negaram a fé. Aleluia. Então depois vem, aleluia, Jesus, glória a Deus, vem o Mateus, louva, Efésios 6, guardando, aleluia, Jesus. Põe o capacete da justiça. Vai para a oração, vai para o jejum, persevera a sua fé. Aleluia, Jesus. Depois vem a Miriam com louvor, depois vem a irmã Lia com outro louvor, aleluia, Jesus poderoso, falando também da fé, aleluia, Jesus, e da perseverança. Então eu saí de casa e falei, Senhor, se for para eu ler esse versículo, que eu não sei ler não, meu Pai, eu não sei expressar a tua palavra, mas se for para ler esse versículo, Senhor, que o Senhor, aleluia, Jesus, me dê confirmação. E o Senhor Jesus me deu confirmação, aleluia, Jesus, através dos louvores. Aleluia. Tudo que encaixa nesta palavra. Aleluia. Coisa linda. E eu senti, irmão, você louvando a Deus, eu senti, Senhor, obrigada. Comecei a glorificar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque foi confirmação. Confirmação para me trazer essa mensagem. Aleluia, Jesus. Não sei expressar, aleluia, Jesus, aqui essa passagem bem direita, mas eu sei dizer que Pedro, aleluia, Jesus, antes disso, Pedro ele estava junto com aqueles 120, aleluia, Jesus, pessoal ali orando, buscando e adorando. E Pedro, ele foi cheio do Espírito Santo. Se você for lembrar Atos 1, 14 e 15 vai falar que Pedro foi cheio do Espírito Santo, juntamente com aquele povo. Aleluia, Jesus, que ele estava ali orando. Você pode ver que ele sempre estava em oração. O povo sempre estava em oração. Ali fala, se você for ler em Atos 1, 14 e 15, diz que o povo estava orando, Pedro estava junto, e o povo estava, os homens e as mulheres, todos orando. Jesus foi crucificado, mas o povo continuou orando, porque ele falou, eu vou, mas vou deixar um consolador para vocês. E o povo confiou, e nós confiamos, estamos aqui porque nós confiamos no Senhor. Aleluia. E o povo continuou orando, aleluia, e continuou orando, e continuou perseverando, aleluia. Pedro foi preso, aleluia, Jesus, pela primeira vez, aleluia, Jesus, vamos ver aqui, não sei, tem caderno, botei. Pedro foi preso pela primeira vez, aleluia, Jesus, e em seguida ele foi solto, aleluia, Jesus. Pedro foi preso para não falar de Jesus, e em seguida ele foi solto ali, aleluia, Jesus. E depois ali, irmão, aleluia, Jesus, mataram o Tiago, né? Mataram o Tiago. Herodes manda matar Tiago, aleluia, Jesus, porque Tiago falava de Jesus, porque Tiago orava, porque Tiago buscava, aleluia, Jesus, e ele evangelizava juntamente com Pedro e os outros. Aí o que Herodes faz? Vou matar-los para calar Tiago, tem que ser na morte. Eu prendi, escapuliu juntamente com os outros, João e tudo mais. Ele vai fazer o seguinte: vou matar ele. Mandou matar Tiago, aleluia, Jesus, andava com João evangelizando. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E em seguida, aleluia, Jesus, glória a Deus. E em seguida, meus irmãos, aleluia, Jesus, Pedro continuou fazendo a obra. Aleluia. O que é que Herodes faz? Pega e diz: eu vou matar agora. É o cabeça, é o líder. Ele pensava que Pedro era que
eu vou dizer. Herodes diz, matei Tiago, ficou Pedro. Agora foi o seguinte, prende Pedro. Depois da Páscoa, que fala, né? Depois da Páscoa, vamos matar o Pedro. Aí pronto, não vai mais falar desse homem, não vai mais falar dessa. Porque o Herodes falou que não era para falar mais do nome de Jesus. Não era para ninguém estar evangelizando. Não era para ninguém estar falando que Jesus curava, que Jesus salvava. Herodes queria reinar, queria mandar tudo. Ele é o rei dali, né? Então ele queria mandar tudo, queria mais. Jesus já foi agora dele, Jesus já crucificou, agora matou o Tiago, vamos matar Pedro também. Mas vamos matar na Páscoa. Deixa passar a Páscoa, né? Porque na Páscoa o povo católico tem essa reverência, né? Aleluia, Jesus. Deixa passar a Páscoa, depois da Páscoa nós mata ele. Mas ele esqueceu. Herodes se esqueceu que não disse louvor. Que quem manda de Pedro não é Pedro. A vida de Pedro não estava só na mão de Pedro, daqui a pouco na mão de Herodes. A vida de Pedro era governada por Deus. Aleluia, Jesus. Prendeu Pedro, colocaram ali, aleluia, Jesus. Ele, juntamente com aquela prisão, com aqueles homens, aleluia, Jesus. 2 guardas, juntamente com ele ali na prisão, e Pedro estava acorrentado, né? Com aquelas estaduras, sabe como fala esse nome aí? Pedro estava acorrentado na prisão. Lá de fora tinha guarda esperando. E o portão não era portão com porta de trancar, não. Diz aqui que era um portão de ferro. Era um portão pesadíssimo para se abrir. Aleluia, Jesus. Um homem sozinho não abria esse portão, porque era pesado. Aleluia. E acontece o quê? Prendeu Pedro. Mas Pedro, já sabendo que Jesus liberta, que Jesus cura, ele já tinha andado com Jesus, já tinha visto tanto milagre, então ele não se importou. Eu creio, diz a palavra, que Pedro não se importou. Por quê? Porque Pedro foi dormir, gente. Se você sabe que você vai morrer no outro dia, você está ali amarrado, acorrentado, preso, sabendo que você vai morrer no outro dia. Você vai dormir? Oh, não dorme não. Não dorme. Isso aconteceu com Pedro? Ó, dormiu. Pedro dormiu ao lado daqueles guardas. E foi uma coisa maravilhosa, que eu creio que até os guardas dormiram também. Dormiram. E quando pensam, aleluia, Jesus, vai aquele clarão, clareia tudo, a cela. Era para aquele povo se assustar, não era? Os guardas. Uau, que clarão é esse? Todo mundo se espantar com a sua arma na mão. Não. Todo mundo continuaram calado. Não viram nada. Nem o próprio Pedro. Pedro só viu o clarão. E Pedro pensou, que diz na palavra, Pedro pensou que era um sonho. Ele pensou que estava sonhando, pensou que estava tendo uma revelação. Ele está sonhando, está tendo uma revelação, ele andando com o anjo. Ele pensou que estava sonhando. E continuou nessa caminhada. Quando ele passa o portão e anda uma quadra, várias quadras, encontra, ele se acorda. Ele, se acordou, está no meio da rua. Ele olha para um lado, ele olha para o outro, eu creio, né? Ele olhou para um lado, olhou para o outro, e ele falou, oxe, mas é verdade, não foi sonho não, foi realidade, eu estou solto. Agora eu creio que o meu Deus enviou um anjo e me salvou. Aquele homem que estava comigo, mandou eu calçar o meu sapato, a minha havaiana, botar a minha capa, seguir. Então era verdade, aquele era o anjo. Aleluia. E Pedro se acorda, já estava longe da cadeira. Eita glória, aleluia, Jesus. E Pedro se acorda, e sabe para onde que Pedro vai? Para casa, se você leu o texto todo aqui, Pedro vai para a casa da Maria. Vai encontrar com os amigos dele. Pedro sabia que aquele lugar, a casa da Maria, era um lugar de oração. Pedro sabia que aquele povo orava. Pedro sabia que aquele povo buscava a face do Senhor. E Pedro vai direto à casa de Maria. Quando chega lá, Pedro olha na porta.
bate na porta. E aquela menina, ali ela, uau. E Pedro bate. E disse, eu sou Pedro. Aquela menina conhecia a voz. Ela corre e ela vai diretamente, diz a palavra, que ela anuncia para aquele povo: Pedro está na porta. Irmão, agora está aqui, abre parênteses aqui para te falar o seguinte: o povo estava orando, porque Pedro estava na prisão. O povo fez o quê? Prendeu o pastor da igreja, né? Apóstolo, ela fala apóstolo, mas é o pastor hoje em dia, né? Prendeu o pastor, cabeça da igreja, primeiramente Deus, segundo o pastor. Prendeu o pastor e agora vamos todo mundo orar. Vamos todo mundo jejuar pela vida do Pedro, do nosso Pedro. Vamos jejuar pela vida do nosso apóstolo. Vamos jejuar e orar pela vida do nosso pastor, que ele está em perigo. Deus solta Pedro. Deus salva Pedro. Deus liberta Pedro. Deus deu uma providência pela cadeia. Deus. E solta Pedro. Todo mundo ali, irmão, naquela casa, clamando pela soltura de Pedro. Pela libertação de Pedro. Quando Pedro chega e bate na porta, ninguém acredita. Que fé é essa? O milagre chega, ninguém acredita que a bênção chegou. Não é o anjo. É o anjo de Pedro. Ele não estava orando para Deus soltar Pedro? Nessa hora não ficaram, porque nós somos falhos. Isso aí para nós ver que nós somos falhos, porque aqueles homens estavam igual nós. É homem, é humano, estava orando, era carne. Eles podiam falhar, igualmente nós falhamos. Então, aqui está a prova. Eles ali esqueceram naquele momento que eles estavam clamando. Não é Pedro, não, de nada. Pedro estava guardado naquele coisa tão trancado lá, aquele portãozão de ferro, com um monte de guarda, com um monte de arma na mão. Não é Pedro, não. Todos duvidaram. Mas ali, de repente, Pedro: ei, sou eu, estou aqui. Como está você? Sou eu mesmo. E todos se espantaram. Todos se espantaram com a presença de Pedro. Aleluia. E aí foram perguntar para Pedro. Pedro foi, explicou um pouquinho como foi que aconteceu. E fica aí que eu estou indo ali. Pedro correu para fazer a obra. Pedro não foi se esconder de uma caverna. Aleluia. Pedro disse: meu Deus me soltou dali, me tirou dali, então eu não vou ficar trancado. Aleluia, Jesus. Hoje até uma boa notícia para vocês: continue orando, porque eu vou ali. E Pedro, aleluia, Jesus, continuou a jornada dele. Aleluia, Jesus. É para eu e você saber que quando nós estamos na presença de Deus mesmo, buscando, orando e jejuando, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus mudar. Aleluia, Jesus. Porque quando aquela mulher, aquele homem estava ali pedindo, aleluia, Jesus, a libertação do seu criado, Jesus foi lá, aleluia, só uma palavra, ele foi liberto. Aleluia. Quando Pedro estava andando por cima das águas, Pedro é prova disso mesmo. Aleluia, Jesus. Pedro começou a afundar e o Senhor Jesus fez o quê? Pegou-a pela mão e a levantou. Então Pedro viu que Deus, aleluia, Jesus é poderoso para fazer milagre. Aleluia. E aquele povo continuou, porque Herodes não queriam, aleluia, Jesus, que falasse de Jesus, não queria que falasse as maravilhas de Jesus, aleluia. Por isso ele fez essa atrocidade com Pedro. Matou Tiago, prenderam Pedro, porque era um tempo, irmão, que eles não queriam que falasse mais de Jesus. Eles queriam reinar, tomar conta de tudo. Aleluia. E hoje a gente já está vendo aí nas redes sociais muitos lugares que já não se pode mais falar de Jesus. Tem lugar aqui no Brasil que os policiais estão parando os pastores que estão Jesus na rua para não falar mais de Jesus. Aqui no Brasil, viu? Está acontecendo isso.
Então é tempo de nós orar, é tempo de nós jejuar, é tempo de nós buscar guardar a nossa fé, como diz o louvor de Efésios 6. Aleluia, Jesus. É tempo de nós guardar a nossa fé. Aleluia. Irmão, é tremenda a palavra do Senhor. Você lendo aqui, e você vai começando a ler, e você vai gostando, e o Espírito Santo vai falando, vai lembrando de tantas coisas boas. Aleluia, Jesus, para as nossas vidas. Aqueles perigos que eu e você já passei, o Senhor Jesus libertou. Aleluia, Jesus salvou a minha e a tua vida. É tantas maravilhas que Deus já fez e Ele vai continuar fazendo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, era outra história linda. Paulo e Silas devia estar ali tudo chorando também, né? Devia estar em desespero, chorando. Mas o que foi que eles fizeram? Um orava e o outro louvava, cantava. Um orava e o outro louvava. Como diz o louvor, tu canta daí, eu oro daqui, e a corrente vai se quebrando e nada, meu filho. Pensa que ficou calado? Não. À meia-noite as portas se abriram, Paulo e Silas foi solto. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Como que estava o guarda que estava segurando Paulo e Silas? Dormindo. Olha aí, estava dormindo. Porque Deus é assim, Ele guarda a minha e a tua vida. Às vezes nós estamos diante do perigo e Deus diz: eu vou guardar você, porque você não está vendo, mas eu vou livrar a tua vida. Eu vou colocar o meu anjo, a minha proteção, o meu escudo e te guardar desse perigo. Porque você não está vendo, mas eu estou vendo. Porque Deus vê o meu e o teu levantar. Deus vê o meu e o teu andar. Ainda hoje foi, comentei algo. Tem coisa que nós esconde de alguém, mas daquele lá de cima não é meu. Ninguém esconde. Tem coisa que nós esconde, sabendo que pode ser um laço para dar mim para você, mas daquele lá de cima não se esconde. Ele está vendo. Ele sabe o que é que eu estou planejando para amanhã. Ele sabe que para onde que eu vou amanhã, o que eu vou fazer amanhã. Ele sabe. Aleluia. Porque se ele não soubesse, ele não tinha livrado Paulo e Silas. Se ele não soubesse, ele não tinha livrado Pedro. Enviar o anjo lá e falar: ei, acorda. A palavra diz: tocou do lado. Essa palavra aqui que eu li aqui, fala: é do lado. Tocou do lado de Pedro. Ei, acorda, Pedro. Levanta. Ei, põe a tua sandália. E Pedro pensava que era um sonho. Põe a sandália, pega a tua capa, joga a capa nas costas. A capa eu creio que era a blusa, aquele vestidão que eles andavam vestido, né? Antigamente, fazia aquelas barconas, aqueles vestidão, e andava vestido, tipo um padre, né? Aqueles vestidão. Põe, pega aí a tua sandália, a tua roupa, veste aí fora. E os guardas, não viu, foi nada. Viu como é que Deus guarda? Deus livre, irmão. Deus protege. Eu tenho prova disso. Eu ouvi, eu não presenciei. Falar direito eu não pecado. Me falaram uma certa situação que aconteceu lá no lote, amigo de Jesus, de um homem que estava sendo perseguido. E o outro falou assim: eu vou matar. Eu vou matar. E foi real, viu? Aconteceu dentro da minha família. Eu vou matar. O homem se armou. O homem passou na porta. Ouviu o homem armado. E o homem desceu armado. Disse: eu vou ficar na tocaia. E eu vou matar. Glória a Deus. E aí aconteceu o quê? O alvo passou e o homem não viu. O homem estava na beira da estrada, apontando: ó, é passar aqui, desceu para lá, botar aqui. Ele passou e o cara não enxergou, não viu, não viu. Depois, no outro dia, o cara saiu com a turma. Esse daí, não sei o que acontece, porque diz que
subiu aqui, desceu aqui, eu vi descer. Eu nunca disse que subiu, eu não vi. Ué, eu vi subir fulano, mas fulano eu vi. Fulano passou e não viu. Porque Deus guardou. Porque Deus protegeu. Aleluia. E mesmo assim a pessoa ainda fica duvidando e ainda não segue a Jesus. Aleluia. Mas isso é para aprendizado, serve para nós, para aumentar a nossa fé. Isso serve para aumentar a minha e a tua fé. Aleluia, Jesus. Quando vê esse tipo de coisa, nossa, como eu mesmo cheguei e falei, estou falando aqui, tantos milagres, tantos livramentos que Deus já deu, e a pessoa ainda está dormindo, não se acorda com a vida. Porque o tempo ainda vai chegar. Para tudo tem tempo. Né? O tempo dessa pessoa ainda vai chegar. Isso é alerta para mim e para você aumentar mais a nossa fé. Amém. Aumentar a nossa fé. Aleluia, Jesus. Na presença do Pai. E diz, né? Já para encerrar aqui, que aquele portão, ele foi aberto. Do nada. Abriu sozinho. Diz a palavra aqui. Abriu sozinho. E Pedro passou, marchando junto com aquele anjo. E ele pensando que estava dormindo. Para você ver que não há, como diz aquele louvor, não há ferrolho em porta. Então não há, irmão, ferrolho, não há fechadura, não há tranca que segure porta quando Deus quer abrir. Glória a Deus. E também quando Deus fecha, só Deus pode abrir. Né? Então nessa noite, aleluia, Jesus, essa palavra é para aumentar a minha e a tua fé. Quer vencer guerra? É na oração, é na perseverança, como foi falado aqui no louvor, que a nossa irmã Lia leu, é louvor, é na perseverança para nós ganhar guerra. Aleluia, Jesus. Nós queremos ganhar uma bênção, uma porta aberta, uma cura, é na perseverança, na oração, orar e crer que Deus vai fazer. Aleluia, Jesus. Maravilha no nosso meio. Então Deus hoje está abrindo porta para mim. Deus hoje está abrindo porta para você. Pode ser uma porta, aleluia, Jesus, que Deus está abrindo, aleluia, Jesus, de uma felicidade, né, de uma cura, de uma libertação na minha e na tua vida. Deus hoje Ele está abrindo. Porque diz a palavra, aleluia, Jesus, que tudo que a gente põe na oração, crendo, recebereis. Né? E Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei. Então o segredo é clamar e pedir para o Senhor, que no momento certo Ele vai fazer tudo. Porque o milagre maior é de eu e você estar aqui na presença do Senhor, louvando e glorificando. Porque eu creio que cada um aqui tem um testemunho para contar. Aleluia. Cada um aqui tem algo de Deus para dizer: ó, Deus me livrou disso, Deus me livrou daquilo, Deus me livrou disso. Tem. Cada um de nós tem. Deus me livrou de bala. Deus me livrou de bala perdida. Aleluia, Jesus. Deus me livrou de bala. Aleluia, Jesus, perdida. Eu morava em certo lugar. Aleluia, Jesus. E era uma comunidade. E aquela comunidade estava logo no começo. E era um enxame, eu com meus filhos. Eu não conhecia essa moça ainda. Aleluia, Jesus. Meu filho era pequeno. Eu catei meu filho e minha filha e deitei no chão por orientação dos próprios das comunidades. Aleluia, Jesus. Não estou aqui para falar mal deles, porque eles orientaram. Se vê algo diferente, vê alguma coisa diferente, não vai abrir porta, não vai ficar andando na casa com luz acesa. Deita no chão e baixa a cabeça. Se eu tiver seus filhos, segura seus filhos no chão. E ali aconteceu um dia. Eu deitar no chão, segurar a cabeça do meu filho ali, ó, e ficar ali. E só ver a bala dentro do barraco. Aleluia, Jesus, porque era a polícia numa perseguição. Aleluia, Jesus. Olha o tanto que Deus me livrou. E Deus tinha falado, irmão, numa igreja que na época não era evangélica. Eu estava indo na igreja, numa certa denominação que tinha
dentro da comunidade mesmo. E lá, Deus falou que Deus estava dando livramento para mim e meus filhos. Em poucos dias aconteceu. Aleluia, Jesus. Eu estou aqui nesta noite. Aleluia, Jesus. Deus está dando livramento para mim e para ti. Aleluia, Jesus. Então vamos confiar no Senhor, né? Aleluia, Jesus. Porque se eu for explanar aqui até de madrugada, não vai dar tempo para eu explanar, para eu ler tudo. Em casa você lê o restante do texto. É muito linda essa história de Pedro. Aleluia, Jesus. Começa a ler de Atos 1 diante, você vai ver a história de Pedro. Aleluia, Jesus, como foi maravilhoso, né? Foi perseguido, foi, mas ele foi um homem que ele não negou a fé. Ele não negou a fé. Ele continuou adorando e buscando ao Senhor. Amém? Então, os irmãos, ficam com essa palavra. Eu anotei muita coisa aqui para ler, mas as horas não esperam. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E Pedro foi preso, aqui eu anotei, agora achando, eu anotei. Pedro foi preso em Jerusalém por ordem do rei Herodes, o Agripa. E anos depois, novamente, em Roma, pelo imperador Nero. Olha, Pedro foi preso a primeira vez e Pedro foi preso a segunda vez. E todas, primeira e segunda vez, Pedro foi solto. Aleluia, Jesus. Porque aquele que é separado, Jesus guarda. Aquele que é escolhido, Jesus guarda. E está sendo eu e você escolhida nesta noite para adorar o Rei Jesus. Amém? Glória a Deus, as palmas, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Eu chamo todos aqui à frente, em nome de Jesus. Vamos estar aqui orando. Vamos estar orando aqui por essas fotos, esses pedidos de oração. Aleluia, Jesus. Estou muito feliz, né? Aleluia, Jesus.